Olá, nós estamos de volta com o Pode Ser Mais, um podcast de ciência, tecnologia e inovação. Hoje, com ciências, principalmente ciências humanas, né? Mas vamos tratar aqui de literatura, letras, linguística, arte, oralidade, poéticas populares, poéticas nordestinas. E nós realizamos esse podcast como uma produção da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC, com apoio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. Eu tive que tomar um fôlego enorme, professor Marcelo, para poder dizer esse nome todinho. Mas é um prazer tê-lo aqui. Isso é bom. Professor Marcelo Vieira da Nóbrega. Uma honra. Marcelo Nóbrega ou Marcelão. Muito obrigado. Eu digo Marcelão porque eu conheço o professor Marcelo e ele tem quase 2 metros de altura e o nome cabe muito bem. Eu acho que até em sala de aula o pessoal provavelmente tem dificuldade de chamar professor Marcelo. Eu não tenho nenhum problema de bullying, não. Eu não se preocupe, não. Porque desde criança, adolescente, você já se acostumou. Eu já amaciei isso, já apanhei muito, entendeu? Pior era eu que chamavam de cabeção. Cabeção, né? E eu nunca achei minha cabeça muito grande. Pois é, eu não posso dizer aqui publicamente qual era o meu apelido, porque de repente isso pode gerar algum problema. É melhor não. Mas professor Marcelo, eu vou chamar de professor Marcelo para não ficar chamando Marcelão o tempo inteiro aqui. O que foi que na tua vida ali desde os anos primeiros ali na infância, adolescência, foi que te levou a buscar o direito, estudar filosofia, depois, né, filosofia você resolveu estudar já depois, mas dali sair para as letras e fazer das letras profissão e não do direito profissão, já que o direito, todo pai, todo não, porque meu pai dizia que o filho dele não podia ser nem polícia, nem advogado, ele não queria que filho dele nenhum, mas ele queria que a gente fosse técnico agrícola, queria que fosse sapateiro, era para aprender um ofício naquela época, ele não imaginava que, ele dizia, né, advogado que ele considerava uma espécie de escória das profissões, ele achava que o advogado defender um criminoso era uma coisa absurda, ele entendia assim naquela época, né? E também esse negócio de polícia ele não queria não, mas os filhos dele tudo terminaram se aprumando em alguma profissão, mas nenhuma do que ele imaginava, todo mundo terminou, mas eu fico imaginando assim, o direito, o sujeito vai fazer direito, aí a família diz, meu filho vai ser advogado, vai ser juiz, nunca pensa, vai ser professor. Aí você larga tudo isso, se torna professor de linguística, de literatura, primeiro professor de língua portuguesa em colégio, cursinhos. Como é que foi esse caminho para... Tem muita pergunta para fazer hoje, tá? Mas assim, como é que você podia resumir esse caminho ali, dali da adolescência até chegar ali na universidade e se definir profissionalmente? Eu costumo dizer que no caldo dos conhecimentos, dos saberes, a expressão talvez que eu gosto muito é de aquarela. A vida é uma aquarela de saberes, de conhecimentos, né? De fazeres e de experiências. Nesse caldo, nessa aquarela, né, o suprassumo de tudo isso me veio com a possibilidade que um dia alguém me disse que eu tinha algum jeito para falar alguma coisa, né? Você tem jeito para isso, né? E aí eu comecei a achar que eu tinha jeito para esse negócio de conversar, de minhas inteligências fosse mais para esse negócio do logos, da palavra. É mais ou menos naquela linha de Clóvis de Barro que ele disse que o pai dele disse, você vai ser explicador. Pronto, papai é um semi-analfabeto, né? Nunca estudou, papai mal sentou o nome, né? Mas quando a última minha tese de doutoramento, eu li o resumo da tese para ele, né? Que é sobre a cantoria na contemporaneidade, né? Nas novas mídias sociais. E aí quando... Eu disse, papai, eu vou ler um negócio para o senhor. Ele disse, se tiver futuro eu digo, se não tiver, eu já vou dizendo. Aí eu li a síntese da tese, ele disse, olha, eu não entendi uma palavra, mas que tá bonito, tá. Ele achou que a coisa era... Ele achou que tinha uma palavra que tem uma gente usa muito do sertão, que é substância. Diz, olha, tem substância no que você escreveu. Eu não entendo de cantoria. Aliás, eu descobri depois que ele não gosta de cantoria, porque o primeiro namorado de mamãe foi
Eita, um cantador. Cantador de viola. Aí ele deve ter ficado com algum problema, né? Mas é claro, eu ficava também. Eu quem não ficava, né? Aí a partir daí eu passei a entender que o meu jeito era mais para o Logos, não era um jeito para o cálculo, embora eu tenha começado um curso de engenharia, fui até a metade. Oxe, Engenharia de Minas. parte aí eu não Foi. sabia não. Mas nessa aquarela, Rangel, começou com as letras e eu, de uma certa forma, me apaixonei pela palavra, né? Porque o primeiro texto que eu me lembro, que me fez achar que eu tinha um jeito para a palavra, foi lá no meu primeiro processo de alfabeto. Eu fui alfabetizado muito tardiamente, e eu me lembro que Chiquinha do Mocinho, que era a minha professora do primário, minha primeira composição, que se chamava composição. Isso. Que era parecido com a redação. Era uma redação, mas era uma composição de 3 linhas. É isso. Aí eu nunca me esqueço que a frase mais nobre da minha primeira composição era: se a chuva vem do céu, por que é que a gente não fura para a água descer? Foi a minha primeira redação. Nunca Furar me o esqueço. bucho do céu. Furar o bucho do céu. Depois aqui, Ai se cesse, Exatamente. né? Ai se cesse, do grande poeta aqui de Itabaiana, Zé da Luz. Zé da Luz. Foi dizer, né? Ai se cesse, né? Furar o bucho do céu. Eu disse isso em 1972. Eu com 9 anos. E aí eu achei que... Vai ver, Zé da Luz soube disso e... Eu sei lá. Mas, enfim, eu achei que... E eu nunca tinha lido Zé da Luz, obviamente, que eu era um semanalfabeto. E eu achei que isso ficou bonito. Aí Chiquinha do Mocinho chegou para a mamãe e disse: Rita, esse menino tem jeito para letra. Esse menino tem jeito para ler. Você criou uma metáfora, né? Ali Eu criei uma metáfora. Sendo alfabetizado. Pronto. E a partir daí eu ganhei alguns concursos de redação. Minha vida foi muito norteada pela palavra. Papai me disse 3 palavras, que foi uma grande redação. E gostava de declamar também? Nunca. Eu levei uma surra. A única surra de meu pai que eu levei foi em 1973, porque ele tinha me pedido para comprar uma carne na feira. E naquele tempo quem estava fazendo muito sucesso era o grande cancioneiro, saudosa memória, Eliseu Ventania, que era o rei da canção. Isso era no Rio Grande do Norte? Lá em Açu. Em Açu. E aí eu me abestalhei com uma cantoria de pé de parede. Não, Eliseu Ventania com a barraquinha, cantando os folhetos, as cantigas do cordel, as canções, que as canções estavam em alta. E aí eu me abestalhei e comprei 3 folhetos, que era o preço da coisa que o papai tinha mandado comprar. Eu cheguei muito satisfeito com os folhetos na mão. Aí mamãe disse: cadê a carne? Eu disse: eita, aí caiu a real, né? E aí papai ouviu e deu no que deu. Essas coisas todas são faíscas, professor Rangel, que me dizem que o meu jeito para a palavra era uma coisa que começou muito de origem. Depois eu entrei no curso de letras. E ali, mas na adolescência, você pulou ali a parte do ensino médio no ensino fundamental, ironicamente, para sobreviver, eu sou de uma família de 10 irmãos, então eu sofri muito, nós sofremos muito. Era o padrão sertanejo, interiorano do Nordeste, ali nos anos 60. E eu, para sobreviver, eu dava aula. Eu dava aula. E, ironicamente, eu dava aula de matemática. Não seja por isso, eu dei aula de física já. Pois é, eu dei aula de matemática. E aí eu estudava de manhã, eu aprendi a fórmula de Bhaskara de manhã. X é igual a mais ou menos B, raiz quadrada de delta, que é igual a B2 menos 4AC sobre 2A. Para que isso serve? Aí ia ensinar de tarde. De tarde eu ia ensinar. E eu comecei a ter destaque na cidade, com uma pessoa que tinha um jeito para matemática, você veja. Só que no fundo o meu negócio era a linguagem. Então eu decorei no Você levava jeito para aprender e passar para adiante. Só que no 9º ano, que na verdade era a 8ª série, eu simplesmente decorei e nunca mais tirei da minha cabeça uma gramática. O que você me perguntar hoje, dentro da norma gramatical, de qualquer gramático da tradição, eu tenho uma resposta, se não real, mas quase próxima.
E mesmo com os acordos ortográficos que foram Mesmo sendo com feitos tudo, depois? com tudo eu consegui captar isso. Eu tinha uma professora muito severa que Rapaz, isso é maior, é pior, é mais difícil do que o Alcorão. foi. Eu consegui decorar isso e nunca tirei essa gramática do juízo. Para que aquilo servia, para mim, era absolutamente inócuo. Tem hora que mais atrapalha, talvez. Mais né? atrapalha, porque o O discurso... pensamento dinâmico, a criação dinâmica, às vezes, A dinâmica do pensar joga a gramática no lixo. Entendeu? que é muito mais apreendida na leitura. Na leitura. E aí, quando você ouve, pense eu, vez em quando, onde estou, sempre estarei, se sorrindo ou se chorando. Você não vai dizer pense em mim, vez em quando. Quebrou a gramática todinha. Quebrou e ficou lindo. Então, eu descobri que essas coisas todas foram me chamando para responder objetivamente a sua pergunta, e não é objetiva, claro, para lhe responder A isso gente não tudo. está aqui para isso, não. Mas e aí eu achei que eu tinha jeito para o negócio e entrei numa área no ensino médio, por circunstância, absolutamente distante das letras. Minha formação no ensino médio não tem nada a ver com a área específica do Logos. Eu sou técnico em mineração. Você veja, em 88, Fez em Santa Luzia? Fiz na antiga Etfern, em Natal. Fiz em Natal, nessa antiga Etfern, e no terceiro ano eu fui um aluno de destaque. Por alguma razão, acharam que eu tinha jeito. Eu já escrevia muitas coisas. Olha aí. Teve um concurso para Fernando Noronha e o prêmio para o primeiro lugar, aquele na época dos Correios, Certo. que ainda hoje fazem esses concursos, né? E aí eu ganhei esse concurso e nunca me esqueço que o prêmio era ir para Fernando Noronha, uma passagem aérea. E eu E você foi? nunca, eu pedi dinheiro. Ah. Ao lugar do prêmio da viagem, eu quero dinheiro. E pagaram? Nunca me pagaram, também não era a proposta do edital, né? Na época. Mas, E aí eu não me interessa nada de Fernando Noronha. O fato é que isso foi no ensino médio, né? Nada de férias. tinha como recuperar hoje não e não passear com os golfinhos e tal. Impossível, né? Eu prefiro ir lá para Açu, lá onde eu nasci, que lá eu me sinto melhor. Se água por água, Açu tem Lá muito em e é nós doce. tem doce maravilhosa. O fato é que eu terminei a Etfern, foi esse aluno de destaque, teve uma concorrência de uma multinacional na época, chamada BP, British Petroleum, uma exploradora de cassiterita, titânio, estanho, e rutílio e menita. Em Rondônia, eu fui um aluno premiado, saí ganhando uma fortuna. Eu saí na época, era quase 30 salários mínimos. Fui para Rondônia, passei 5 anos em Rondônia, ganhei muito dinheiro. O que eu fiz com esse dinheiro é impublicável, num podcast. Não montou um negócio com ele. Mas eu era um garoto com 19 anos, nunca tinha pegado um dinheiro. E absolutamente, na época, quando se falava comprei 2 casas, uma casa em Bodocongó, quando se falava em ações de telefone, Aquilo valia muito eu tinha 4 telefones, vivia muito bem e tal. Um belo dia, Isso em que cidade nessa época? eu fui para próximo a Ariquemes, Isso lá em Rondônia. lá que você tinha essa vida. E essa vida ótima. A cada 4 meses eu vinha no Nordeste, andava onde eu queria. 19 para 20 anos. 19, 20 anos. Vivi intensamente todos os momentos, mas sempre ligando à escrita, ao logos, à palavra, né? Eu tinha uma habilidade muito grande de conviver com gente. E na mineradora você trabalhava como técnico? Como técnico, supervisor. Em 6 meses eu era supervisor. Sim, aí o que danado deu na telha de você vir embora e depois... Com 5 anos, um dia eu estava liguei para minha mãe, disse: mamãe, estou querendo ir embora. Ela disse: venha. Está feliz? Estou não. Eu quero voltar a estudar. Ela disse: venha, peça as contas. Eu vim embora, saí absolutamente zerado. É mesmo. Aí comecei a fazer letras. Não dava para viver do que ganhou atrás, não, né? Se eu olhasse para trás, eu chorava, né? Porque eu tinha essa mordomia inteira. Eu saí. Ganhou, torrou. Torrei inteiro. Eu tinha, só restou a casa de Bodocongó, 2 ações telefônicas. Bom. E uma ajuda que eu contribuía para a família, etc. O fato é que entrei em letras, e aí a minha vocação... 21 para 22 já? Já isso em 1900, eu entrei em letras em 26 anos, com 26 anos.
Foi que eu casei. Você fez tudo num tempo diferente. Eu assim. vivi cada tempo da minha vida absolutamente de maneira regular, de maneira intensa. Aí foi estudar letras. E para viver? Para viver de letras, aí eu, obviamente, quando eu namorei hoje com a minha esposa, Ana, nós nos conhecemos em Açu. Eu passei 6 meses, casei. No dia seguinte ao casamento, meus pais já estavam em Campina Grande. E papai disse, aí a minha esposa, vamos embora daqui. Açu não tem o que dar. Eu digo, vamos. Tinha visão. Casamos no dia 7 de novembro de 92. Quer dizer, tinha o que dar, né? Mas não dentro de um projeto de vida que se quisesse mais anos. Minha esposa já estava grávida do terceiro casamento, da minha primeira filha. Sim. E o fato é que no dia 8 de novembro viemos embora. Terceiro casamento é um povo que eu conheço aí. Né? Não mexe desses assuntos. Pois é. E a minha vida, a partir de novembro de 92, toma outro rumo. Que aí, a partir do casamento, enfim, eu cheguei em Campina Grande no início do curso, fui apresentado para um padre, o Redentorista, Escola Técnica Redentorista, padre, e aí fui uma palestra lá e desempregado, porque só o salário era da minha esposa. Lorildo, Pitiá, era outro. Era padre, na época já era padre cristiano. Cristiano Justen, um intelectual, um filósofo de uma linhagem, um homem digno, os maiores intelectuais que eu conheci. E aí eu estava na metade do curso, iniciando o curso de letras. Aí eu cheguei, não sei o que eu fui fazer lá, atrás de alguma coisa para sobreviver, e tinha uma palestra lá. Aí eu entrei e tal. E aí, Patiana, eu estou aqui porque tal, passando necessidade, sou aqui em Bodocongó, minha casa aqui em Bodocongó. Nem conhecia ele? Não, ele disse, você faz o quê? Eu digo, eu estou na metade do curso e tal, e você quer dar aula aqui, mas eu não posso porque você faz um teste. Se você passar, tranquilo, eu digo, bora. Aí cheguei lá, qual era o tema, qual era o assunto, qual era nada? E eu me lembro que eu levei um texto de Chico Buarque, turma de primeiro ano. Você não tinha decorado a gramática ainda? Não, já estava grande, porque eu aprendi muito isso no fundamental, não do sétimo, oitavo, já estava fera, né? Mas eu levei um texto de Chico Buarque que seria inimaginável alguém levar esse texto para um aluno de primeiro ano de ensino médio, uma turma como o Redentorista, que era só aquela galera. Eu levei, chama-se Construção. Um dos poemas mais belos que eu vi na minha vida, que alguém pôde escrever, chama-se Construção. Aí eu analisei com eles, nunca me esqueço, foi uma aula maravilhosa. O padre Cristiano assistindo a aula e uma coordenadora pedagógica do outro lado. 40 minutos de aula. Quando terminei, ele disse, Marcelo, você parece que tem jeito para dar aula. Parece que tem jeito. Tem uma professora que vai sair de licença, maternidade, e você vai substituir. Mas padre Cristiano, eu não tenho um curso e tal. Não tem problema. E não tinha mesmo, não. Não tinha nenhum problema. E minha vida começa aí. No Redentorista eu entro nas Lourdinas. Eu era estudante de psicologia da aula de língua portuguesa. Pois é, aí eu já nas Lourdinas, no Redentorista, conheci Madalena, professora Madalena, a quem eu mando um beijo, para mim uma santa. Madalena foi da UEPB muito tempo, do tempo de Cícero. Sim, foi da sua gestão. Conheci. Sua gestão. Professora Madalena. A professora, amiga de Elza, amiga de Tereza Neumann, aquela galera. Isso. A professora Madalena me viu dando aula, não sei como, nem me disse, você não quer fazer um teste nas Lourdinas? Olha aí. Eu ainda, né, disse, é possível e tal. Saí da Zona Oeste para a Zona Leste. Entrei na Lourdinas, nunca me esqueço que a primeira aula da Lourdinas que eu dei foi no dia seguinte à morte de Ayrton Senna. 2 de maio. Eu preparei o texto. 94. Preparei o texto aqui na aula, já iniciando, né, com aquele fôlego. Entrei na sala, estava aquele mausoléu, 40 alunos
um silêncio sepulcral. Foi a maior tristeza que eu vi na minha vida daqueles alunos. E você acredita que eu olhei, eu com a aula pronta, né? Digo, minha nossa, o que é que eu vou fazer aqui? Aí um aluno saltou e disse, o senhor não sabe o que aconteceu? E já disse chorando, com muita emoção, disse, você não sabe que Senna morreu? Foi uma comoção nacional, era o ídolo. Eu chorei no dia da morte de Ayrton Senna. Eu digo, eu sei. Eu estava assistindo a corrida. O senhor vai fazer o quê? Vai dar aula de português? Vai dar aula? Eu disse, não. Aí o Espírito Santo mandou, todos os dias tinha uma freira que passava, uma idosa, rezando o texto no corredor. Aí aquilo só pode ter sido uma divindade. Aí ela botou a cabeça, ouviu, aí disse, reze com eles. Eu digo, é agora. É agora. É agora. Tinha reza também, você sabia? Você Eu sou católico. Formação. Meu amigo, quando eu comecei a rezar, foi uma comoção de choro. Foi uma das emoções mais fortes que eu tive na minha vida, Angel. Esses alunos rezando e chorando. E pronto, botei a turma no bolso, vou ganhar o meu emprego aqui, vou ficar e tal. Aí, e falou umas coisas também, aí, ou ela foi só fez o Logos entrou em ação. Ah, tá. Porque as orações católicas são repetitivas, não? Elas são, mas aí eu entrei no Logos, entrei no juízo do aluno, entrei na tônica do momento, entrei na tristeza, do herói, entrei no heroísmo, entrei na possibilidade de gente perder o herói, de ter outros heróis, e que naquela sala poderia surgir um herói no esporte, e rapaz, aí os alunos ficaram, quando terminou a aula, era isso que eles queriam ouvir, e a freirinha lá, ou precisavam ouvir, disse, irmã, a senhora não sabe como me salvou. Aí ela disse, como, meu filho? A senhora foi um anjo que entrou na minha vida. 6 meses depois essa freira faleceu. Fui o velório dela e rezei um texto lá em homenagem a ela. Essa experiência da Ludina mostra que na vida, quando a gente tem a palavra, o Logos vai funcionando, o jeito, Rangel, a pegada na sala, na vida da gente, o olhar o outro, a empatia, sentir o outro, sentir a emoção. Fazer isso com os estudantes sempre é uma experiência, experiência maravilhosa. Nova a cada dia, né? A cada dia. A partir daí eu passei um pouco tempo na Ludinas porque eu não aguentei, o salário era muito baixo. E o rojão pesado? O rojão pesado, aí recebi um convite para as damas. E olha que eu dei aula nas damas, fui até o 3º médio. Eu era um cara que tinha acabado de terminar o curso. Preparatório para o vestibular. Já pensando nisso. Nas damas, tive muitos, agradeço demais as damas. A rede privada me ensinou muito. Você perde muitos cabelos. Você perdeu todos, os cabelos dando aula para todos, nada assim? Todos. O que tinha de... A rede privada, ela explora você, mas te ensina muito. Porque você tem que, metodologicamente, matar um leão todos os dias. E nisso tudo a palavra entrava em ação. Mais de um, né? Pois é, e a palavra entrava em ação. E o Logos entrando. Eu queria centrar essa nossa conversa no Logos. É o Logos quando você brinca com ele. Aprender a respeitar os limites e as façanhas do Logo. A palavra tem força. E o tempo dos outros, né? O tempo das coisas. Impressionante. O tempo é impressionante. Mas a palavra... Mas você captou aquilo por uma intuição naquele momento? Você já desenvolvia isso? Já tinha. E seguiu fazendo essas práticas, desenvolvendo na sala de aula? Porque como é que um cara mal tinha terminado o curso, estava numa escola de ponta dando aula de língua portuguesa no 3º médio? Não era à toa. Não durou um ano, passei ali em frente o cursinho, que naquela época era o Hipócrates. Esse bicho foi meu aluno, um desses aí, desses meninos. Aí estava lá, tinha aquele cara falando bonito, que era o Fábio Maia. Fábio Maia. Já estava começando aqui, fazendo uns contatos. Professor, estou sabendo que você está nas damas lá, estou sabendo que você tem uma boa leva de alunos. E para onde você for, os alunos vão. Quer fazer um teste aqui? Diga, eu quero. No cursinho? Entrei em cursinho. Aí, quase 20 anos. Nossa.
Aí 18 anos. Aí o cara dá sangue. Aí foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Por quê? Porque onde eu pude entender que um vendedor de parafuso que passa o dia em pé na João Pessoa vendendo parafuso precisa guardar dinheiro do salário mínimo dele para entrar no extensivo ou no intensivo no segundo semestre e ter que chegar para você e dizer: professor, me põe na minha cabeça a estrutura de um texto argumentativo, porque eu preciso passar para a administração. Eu quero sair disso em 3 meses. Eu digo: deixa comigo. Então eu desenvolvi uma metodologia de jogar na cabeça do aluno exatamente o que ele devia, como devia, por que devia, né, e o efeito desse dizer num texto argumentativo. Para quem nunca escreveu, estas são experiências que só a palavra tem o poder de semear isso no outro e transformar. Eu encontro hoje ex-alunos meus, mas rapaz, caramba, como você foi importante. Isso é impagável. E aí me diga uma coisa. Pois não, pode. Pronto, aí entrei nessa. 2007, entrei no Estado ainda. Professor passei um ano no Estado. Fui para o Miguel Leão, em São José da Mata, uma experiência maravilhosa. Fiz uma seleção para o UEPB, na época que eu fiz tinha 40... Já era a minha outra pergunta, aí você já está, pode ir em frente. Fiz uma seleção para o UEPB, tinha 40 candidatos, acho que 3 vagas. Era uma seleção muito, na sua gestão, inclusive, salvo ledo engano, foi na sua gestão. 2007. Marlene aí. Eu assumi a reitoria no final de 2012. Pronto, então foi Marlene. Marlene tinha 40 candidatos, acho que 3 vagas, 28 doutores. Eu tinha um mestrado, esse mestrado, acho que foi na gestão de Marlene, feito mestrado Flávio Romero, da sociedade. Foi na gestão de Sebastião Vieira. O primeiro mestrado da UEPB, não foi? Entre 2000 e 2004. Me lembro, Flávio Romero o professor Flávio era um dos professores, foi um dos mentores, uma proposta maravilhosa de mestrado. Eu entrei, nunca me esqueço, na primeira aula, no dia da queda das Torres Gêmeas. Memória é impressionante. Eu digo: esse fato vai transformar o mundo. E de fato, o paradigma da geopolítica mundial, antes das torres e depois das torres. O que a gente vê hoje, nessa invasão, por exemplo, de Israel no Irã, dos Estados Unidos no Irã, querem dizimar países inteiros. Os Estados Unidos fez no Iraque. Eles estão desenvolvendo bombas de alta destruição, disso, daquilo. Vamos lá invadir. Aí depois descobre que não tinha nada daquilo. O nome disso é invadir a autonomia dos povos, a autodeterminação dos povos. O Logos. É aí onde entrou o direito. Mas era curiosidade. Puro diletantismo. Eu tinha que ter... Você já ensinando na universidade, letras, resolveu... Mas eu concluí, na verdade, eu concluí direito. Não, quando eu entrei na universidade, já tinha terminado direito. Você já tinha terminado direito? Já tinha terminado Fez direito. Enquanto dava aula? Dava aula. Eu tinha 60 horas por semana, fazia direito. Dava aula numa aprovação nas damas? Nas damas, fazia direito e ainda tinha, além disso, e de noite ainda tinha que trabalhar. Então essa era a minha carga. E aí foi quando eu entrei na universidade, tive que, por conta do retiro, tive que abandonar outras escolas, todas as escolas, e peguei o portfólio inteiro da experiência. Foi um curso maravilhoso. Eu pretendia entrar no Ministério Público, pretendia, mas vi que seria talvez... até hoje eu não me sinto... Eu acho que o fato de permanecer nas letras me ajudou muito e por demais a entrar. E não tive nenhum... lhe trazer mais felicidade. Talvez, burocraticamente, eu tivesse conseguido muito mais coisa, obviamente, né? Mas talvez não estivesse tão feliz. E aí, para fechar o pacote, na pandemia, exatamente em agosto de 2020, me veio um ímpeto, né? Do paradigma do mundo. Meu Deus, vai nos matar.
E o que é a morte? E o que é a vida? E o que é a existência? E o que é o devir? E o que é o ser? Onde a gente vai parar? Aí você vou estudar filosofia. E aí entrei no curso de filosofia, foi uma experiência maravilhosa e eu te digo com muita convicção, todo mundo deveria fazer esse ramo do saber, entender um pouco a profundidade do ramo do saber, entender precisamente o ato, por exemplo, tão criticado kantianamente, né, de agir por dever ou agir conforme o dever. Isso é uma diferença muito importante, inclusive nessa conjuntura em que a gente vive, né? Agir por dever, agir conforme o dever. E essa entrada rápida, só de um elemento da filosofia, uma captação kantiana, quem os filósofos estão me ouvindo aí, vão entender bem isso. Só essa entrada é o suficiente para gerar, numa sala de aula, não é? Numa sala de aula, uma postura ética, por exemplo, de um professor frente à inteligência artificial. E na hora de tomar decisões na vida cotidiana, o que é que isso, que utilidade, porque é uma pergunta, é uma pergunta cruel quando eu escuto isso às vezes. Alguém uma vez me perguntou, para que serve um museu? Para que serve isso? Aí, qual a utilidade da filosofia num momento de um conflito, de uma decisão do cotidiano, uma decisão em sala de aula, num momento de Rangel, algo que gere, não imperativo de consciência, mas algo que simplesmente eu tenho que tomar uma decisão, essa ou aquela. Eu disse que eu sofri uma surra de meu pai no início, foram duas surras. E uma outra surra que eu sofri de meu pai foi quando eu cheguei em casa com a borracha, que não era a borracha que mamãe tinha, porque aquelas borrachas que ficavam na cabeça do lado, que a gente comia rapidamente, sim, né? Sim. Que era uma coisa meio... E aí eu cheguei com uma borracha diferente, aí ele disse, de quem é essa borracha? Dependendo do grau de ansiedade, tem gente que comia até o lápis. Lá até o lápis. Eu disse, essa borracha, eu fiquei enganando, né? A borracha era de um amigo meu, que tinha me dado. A borracha, essa aqui é a borracha dos outros. Vou dar 2 lapadas a você e volte e devolva a borracha. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Isso eu devia ter o quê? 12 anos. Nunca minta, né? Nunca minta. No dia que eu descobri que você está mentindo, eu dou uma surra de arrancar o couro das costas. Aí, esse é um valor que quando eu estudo, por exemplo, a ideia da ação por dever moral, por dever de consciência, não por dever jurídico, essa ação me ensinou para o resto da vida. Quando eu encontro um maluco, como o próprio Kant, que age, olha, você tem que agir por dever moral, por um imperativo moral, de que tem que ser assim. O sangue dá na canela. É fazer as coisas porque é obrigado a fazer, é relativamente simples. Você já relativamente sabe as simples. penas, já sabe o que pode e tal e tal. Eu aí? discuto muito isso quando se refere à ética profissional, por exemplo, né? Você tem que fazer escolhas todo o tempo, né? Agora, há aquilo que a lei não proíbe e mas pode causar um mal dependendo da escolha que você fizer. Então, você tem que tomar uma decisão naquele momento, não porque tem uma obrigação de decidir por aquele caminho, mas por um dever de consciência, a fazer a escolha que provoque o maior bem ou o menor mal. Mas a profundidade kantiana nisso, Angel, impacta muito a vida da gente no cotidiano. O exemplo... Mesmo sem estudar Kant, as pessoas terminam utilizando esses diariamente. Por exemplo, você chega na feira, todo mundo vende 1 quilo de tomate por 5 Até porque ele não inventou, ele vai na vida e traz esses conceitos. Sim, que é do cotidiano, imperativo moral, né? Você chega no carro, o cara não, todo mundo vende o tomate a R$5, mas aquele cara está vendendo a 3. Aí você chega pro cara e diz, rapaz, tem 10 vendendo a 5, você está vendendo a 3? Você diz, esse cara ou está comprando tomate desviado, roubando, ou está isso ou aquilo outro. Por que é que você vende a 3? Você vende a 3 porque você quer lucrar mais, rodar o giro da economia, ou você vende a 3 por dever de consciência, porque é justo vender. Aí a gente entra no conceito poderoso da justiça que está lá no direito.
que é o kelsiano. Percebe como os ramos do saber na aquarela vão fazer com que a gente possa ir se completando dessas riquezas, né? Você vende a 3 porque é dever de consciência, é justo vender a 3, ou você vende a 3 para lucrar mais? Você usa um cinto de segurança para se livrar de uma multa ou para garantir a sua vida? Essa é uma discussão de natureza filosófica que impacta a vida da gente, né? Você tem que agir com que justiça. as pessoas pensam todo dia, de alguma forma. Em todas as situações nós tomamos decisões de... Então, esse ramo do direito me ensinou muito. O ramo da filosofia, né, são ramos que se complementam, na medida em que, na sala de aula, a minha vida é a sala de aula. Eu não posso viver sem a sala de aula. Eu tenho que ter emoção. Para fazer aquele trabalho, para chegar e ministrar aquele conteúdo. A emoção está no cerne, está no tutano da vida, o tutano da vida. De onde é que se tira, por exemplo, a cura para certas doenças? O cabo fura uma injeção, vai lá no tutano, o autotransplante, tira o que ali? Tira o tutano, que é o nome... A medula. A medula. A medula é o tutano. Se você não entender que buscar em cada ato que você toma na vida o tutano das razões que leva aquilo, certamente os impactos negativos virão depois. Então a sala de aula me completa, porque em muitos momentos eu vou no tutano, às vezes, em perguntas, pode ser de veio filosófico, pode ser de veio político, pode ser de veio... E o que te levou... pois não. Pode falar. Pode ser de veio. E o que te levou a vincular a linguística com a questão da oralidade, da poesia, nos estudos e, logicamente, eu não vou falar do que você dá aula, do cotidiano da aula, não. Eu queria entender o que te levou a esse caminho e o que é que você encontrou nessa... O Logos... Que é seu estudo mais recente. Mais recente. Aí eu infelizmente não trouxe o livro aqui, que era para ter trazido o livro. Você não trouxe também, não? Não trouxe. Mas eu tenho, está na editora João e Pedro, em São Paulo, está lá disponível em e-book, em PDF. Editora, pode colocar nas redes sociais, João e Pedro, de São Paulo, editora, está lá o material disponível. A palavra, ela pode ser uma espada. Assim como a cruz se transforma em espada. Se você pegar na ponta da cruz, na próxima região você tem uma espada. O cabo da espada, se botar em pé assim, ele é uma cruz. Mas se você pegar a cruz assim, na verticalidade, você tem uma cruz. A palavra pode ser uma espada. A minha entrada no ramo da palavra, para a palavra poética, precisamente, nasceu de um desejo que eu sinto, em que a literatura, a arte de uma maneira geral, e aí entra a filosofia. A arte de uma maneira geral, o que é que os filósofos pensam sobre a arte? Se você for para Hegel diz que a justiça está aqui, o direito está aqui, a razão está aqui, a arte está aqui. Kant vai dizer que a arte quase se assemelha em termos de sublimidade, né? Se você for para todos os poetas, os caras que, se você pegar um texto de Chico César, né? Maravilhoso Chico César, um poema, um soneto de Chico César chamado Templo. Veja, se você olha para mim, se me dá atenção, eu me desmancho suave, neve no vulcão. Se você olha, se você toca em mim, alaúde de emoção, eu me derrito suave, nuvem no avião. Himalaia e Meneu, esse homem do sou eu, olhos de contemplação, Incamaia Pigmeu, minha tribo me perdeu, quando entrei no templo da paixão. Esse texto, o cara cantou também. Esse texto é um soneto, né, chamado Templo, onde você tem o verbo olhar, o efeito, desmanchar. Você tem o verbo tocar no segundo quarteto, o efeito, desmanchar, derreter, olhar, desmanchar, tocar, derreter. Aí o que é que eu faço com os alunos? Só a arte pode fazer isso, Angel. É verdade. E se o beijo? Crie uma terceira estrofe com o beijo. Qual é a consequência do beijo? Porque se tocar desmancha,
Se eu tocar, derrete, e o outro desmancha, pegar, desmancha, e o beijo? Interessante. Ou seja, a arte da palavra é poderosa, leva-nos a entender que o mundo pode ser melhor se visto sob a ótica do poeta. E eu estou falando do poeta, não estou falando necessariamente do poeta canônico. O meu doutorado é em cantoria. Eu estou falando sobre o poeta, sobre aquele cara que de maneira cínica, porém agradável, disse ao mundo, né, o que ninguém teria possibilidade de dizer. Se você pegar, por exemplo, o texto Rosa de Hiroshima, quanta denúncia, Rosa de Hiroshima. Portanto, a minha entrada no ramo da arte da palavra foi entendendo que a minha função como um linguista, a minha função como pensador da palavra, a minha função como um reles produtor da palavra, um apologista da palavra, na linha mais poética, poderia contribuir para que esse mundo fosse mais colorido, fosse muito mais massa, muito mais bacana, fosse muito mais ético, fosse muito mais verdadeiro. Você já pensou se essa sua busca pela oralidade, a palavra, a poesia popular, se isso guarda alguma relação com o seu passado mais longínquo, ou aquela pisa que você levou porque comprou os 3 folhetos em vez de ter comprado o carro? Pois é, por isso que eu andei escrevendo isso, na introdução da minha tese eu escrevi sobre isso, né? Eu não tenho a menor dúvida de que isso teve implicação positiva, entendeu? Você não sabe o nível consciente disso, não existe o nível Se fosse consciente. uma análise dentro da psicologia, da psicanálise, ou sei lá, do mais ramo próximo da psicanálise. Da psicanálise, um ramo que seria, talvez eu pudesse fazer essa ponte, né? Mas eu me lembro que já na infância, lá naquele textinho que eu fiz lá para furar o bucho do céu, na infância, eu já sentia, né, que a palavra podia salvar o mundo, porque a palavra ela precede a ação. Entende? Infelizmente, ou felizmente, em muitos momentos, a palavra precede a ação. Eu vi um depoimento hoje de um político mundial dizendo que não se preocupasse o mundo que ele ia assassinar o outro presidente. Nossa, o Trump. Eu não vi essa parte. Eu vou assassinar. Eu vou assassinar. Eu sei onde ele está. Como se fosse uma coisa mais natural, banalizada. Isso é uma espada, isso é uma das coisas dolorosas que é a existência humana. A gente está num momento, Angel, onde a vida, quer dizer, o agir... E é um desprezo total ao mínimo de regramento... Regramento humano. Assim, não vou nem falar na geopolítica internacional. Vou te matar amanhã, entendeu? Infelizmente, a Paraíba ostenta índices indicadores cruéis de feminicídio no estado, ainda que a gente está engatinhando nisso ainda, né? Muitos trabalhos, eu tenho acompanhado o trabalho da secretária que cuida da mulher no governo do estado, com trabalhos Lídia Moura, com um trabalho maravilhoso, né? Agora a senadora colocou uma sala em João Pessoa, está colocando umas salas de lilás, com trabalhos maravilhosos. Veja que coisa linda. A violência ainda está muito arraigada no imaginário das pessoas, como naturalizando a violência, né? Eu acho que a poesia... O perigo é isso parar de chocar as pessoas, né? Pois é, a banalização, a anestesia social. A gente vê tanta tragédia. Você é de Juazeirinho, eu sou de Açu. Quando morre uma pessoa em Juazeirinho, o mundo se acaba. Para tudo. Para tudo. Se morre 10 em Campina Grande, a gente não para não, a gente diz, a vida segue. A vida segue. Eu acho que a arte da palavra, a poesia, a pintura, a escultura, o teatro, o cinema, tem um poder, assim, eu diria, camaleônico, de fazer com que o ser humano repense muito das suas atitudes. Entende? E a poesia cantada é uma coisa que está o tempo inteiro. Você falou lá atrás em Chico Buarque, né? Construção
construção como um poema, né? E construção nasce como música, né? Aí você falou do soneto de Chico César, que é transformado em música, né? Templo, né? Aí vai o tempo inteiro. Aí você, no seu doutorado, você vai estudar o universo da cantoria de viola na contemporaneidade, do repente, e a utilização de, vamos dizer assim, de todos os recursos disponíveis modernos, sem perder, não sei se perde ou não, né? Mas mantendo os pilares da essência daquele trabalho. O que é que você encontrou na sua pesquisa de doutorado que você considerou mais, ou considera mais relevante para a compreensão desse universo contemporâneo? Primeiro que a poesia canônica é uma invenção nefasta da academia. O que eu vou dizer aqui vai chocar colegas meus, professores da academia. A poesia canônica foi uma invenção triste. Por quê? Porque eu descobri que se eu pegar um soneto, ou se eu pegar uma décima de Ivanildo Villanova, ou uma décima de Sebastião Dias, cantada, e aí quando o cantador escuta, eu entrevistei 30 cantadores, né? Convivo ainda hoje, você sabe, passei o clube do repente, e aí eles escutam, quando eles escutam, eles dizem, rapaz, o verso grande. Quando ele diz verso grande, você se humilhe, pare, pense, raciocine, reflita e diz que tem uma força poética inominável. E às vezes o verso grande veio de um analfabeto. Que foi tirada ali da cachola em fração de segundos de forma improvisada. Mas é platônico, Rangel. O Platão tem um diálogo chamado Ion. Ion. É um diálogo curto. É um diálogo de Sócrates com outro. Ion. Chamado Ion. Está em PDF e tudo. Que Platão meteu... Assim, eu tirei um conjunto de 3 obras, que são obras de Platão, e peguei da prateleira assim, vou deixar isso aqui embaixo para ver se eu não quis. São 3 volumes que eu ganhei de presente há um tempão, eu queria reler algumas coisas. O que é que ele diz em Ion? De onde vem a inspiração? A inspiração dos repentes que vem o verso na hora, nascido ali, pegando fogo, aquele verso, o Ion vai dizer, o próprio Sócrates vai dizer, né? O alter ego do Platão vai dizer que veio de uma espécie de possessão mágica do divino, porque veio de um negócio chamado de entusiasmo. E do grego, entusiasmo quer dizer... É uma manifestação. Manifestação divina, que ou não sabe de onde vem. Pronto. Então eu entendi que a poesia, e aí o próprio Manuel Bandeira já dizia isso quando viu um repente lá em Recife, já dizia que o verdadeiro poeta é aquele que tira do momento a inspiração para a vida. Né? Paulo César Pinheiro, na canção Não, ninguém faz samba só porque força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. É o poder da criação do título da música. Ele diz, não precisa se estar nem feliz nem aflito, ela pode chegar de qualquer lugar ou estar no lugar mais bonito em busca da inspiração. Né? Isso que vem é absolutamente inexplicável. Quando eu critiquei aqui, fiz a deferência à poesia. Mas você tem que falar sobre o que você encontrou no seu trabalho. No meu trabalho. Doutorado. Por exemplo, o que vem do entusiasmo poético, que eu entrevistei, metade dele dizia, não, isso é coisa de Deus. A outra metade dizia, tem um pouco de técnica. Aí ele dizia, como pode ter técnica? Se tivesse técnica, todo mundo era repentista. Então não tem nada de técnica. Então eu criei categorias de análise. E uma descoberta... A intuição que faz nascer o poema grande, ele é resultado de muitos anos de estudo também, de interpretação do mundo e de treino também. De treino, pô, claro, mas veja, Rangel, ninguém intui as coisas do nada. Não, e a intuição vem da pegada, vem daquele do momento, entendeu? Tem um verso de Alceu, que eu não sei se é de Alceu, eu não sei se é de um texto chamado Romance da Bela Inês. Sim, é dele. É dele, né? Aí tem um verso dele, que se um cantador ouve aquele verso, é um verso grande. Quando ele diz assim, eu tenho
um espelho cristalino que uma baiana me mandou de Maceió. Ele tem uma luz que me alumia. Esse verso é em décima, viu? Ao meio-dia clareia a luz do sol. Aí eu levo isso para os alunos. Esse trecho é de domínio público que ele vai buscar num cancioneiro popular, que acho que Câmara Cascudo já tinha registrado. Pronto. Vila Lobos já tinha registrado tinha isso também e vem daqui. Isso vem daqui, do interior Agora, norte Rio Grande. Aí o que é que eu faço com os alunos em sala? De Alagoas. De lá. O que é que eu faço com os alunos? Eu digo, vocês já olharam esse verso? Aí ele diz, isso é um verso grande. Isso é poesia, isso transforma, isso não pode vir de um reles poeta. Aí ele diz, olha, ele tem uma luz que me alumia, ao meio-dia clareia a luz do sol. Qual é o poder de uma luz que consegue ofuscar ao meio-dia a luz do sol? Pronto, eu aprendi. É o espelho. Eu aprendi. Que joga a luz de volta, né? De volta. Qual é o poder que ofusca o poder dessa paixão? Eu não sei, amigo. Eu só sei que nas categorias que eu propus na tese, uma é inescapável. Há um componente entusiástico, né, de uma espécie de possessão divina ou de uma possessão superior. O sujeito entra naquele clima e faz. Eu não digo que não tem uma técnica, eu não digo que não tem um processo. É porque a técnica ele memoriza, ele faz o verso e memoriza enquanto vai. Claro. E o outro está cantando, ele está construindo o verso. O verso é grande. E às vezes ele só conseguiu fazer a metade, mas ele tem que terminar. Então ele arranja na hora e. Arruma, vem para lá, vem para cá. Principalmente para dar o desfecho, né? Aquela queda, como a gente chama, né? A queda do verso. Os 3 últimos versos para chegar no Então, final. eu sou digo com muita honra, o processo todo de construção da tese foi um processo muito doloroso, porque, de uma maneira geral, os repentistas são meio que ressabiados para entrevistas, às vezes não se sentem muito à vontade, talvez porque o entusiasmo não venha da pressão, não é? Às vezes da força do gravador ali, do celular, etc. Mas as melhores entrevistas que eu coletei foi na espontaneidade. Saudosa memória, eu entrevistei Sebastião Dias lá no restaurante Tropical hoje. Entrevistei Sebastião Dias e foi uma entrevista maravilhosa. Não entrevistei o Valdir Teles, saudosa memória, mas escrevi um artigo, esse artigo está publicado, não é? Do penúltimo baião que ele fez, não é? E nesse penúltimo baião eu analisei as categorias de um filósofo francês chamado Gilbert Durand, que é sobre uma teoria do imaginário. E ele passou o baião inteiro falando de outra vida, falando da morte, falando da recepção, da beleza, do que é a mãe terra, da mãe natureza, que são elementos da categoria. Os filósofos sociólogos, os pensadores aqui, vamos pensar aqui, da categoria do regime noturno da imagem, que é aquele regime do acolhimento. Ele passou o baião inteiro, baião lindíssimo. Esse artigo foi publicado recente, tem 2 anos que foi publicado, que é um elemento, uma análise muito mais durrandiana, né, de Gilbert Durand. E isso a poesia me ensinou. A poesia me ensinou, por exemplo, que a vida, o momento da vida, o viver, o instante, né, não pode nunca ser depreciado. Tem que ser intensificado, né? Às vezes na sala de aula... Você voltou para o budismo. Para o? Budismo. Sim. Pois é, rapaz. Porque tem algumas essências desse pensamento que trazem... que hoje, inclusive, volta, de vez em quando, trabalhado para outros objetivos, outro sentido, mas a ideia do aqui e agora, de viver o momento. Viver o momento. Intensamente, e se entregar plenamente àquilo que você está fazendo, é um pouco disso, é de dizer assim, viva o agora, viva o que você está fazendo. Então, o poeta, se ele não mergulhar naquilo dessa forma e não entrar nessa espécie de transe, como é que ele vai construir algo se ele estiver pensando em outra coisa? Para tirar um verso. Não ter o verso. Dentro de 1 minuto ele construir o verso, memorizar e fazer na hora. Edmilson, o poeta, meu amigo poeta Edmilson Ferreira, disse que há uma grande diferença entre o repentista e o repetista. Ele distingue categoricamente isso. Diz que muita gente é repetista, mas poucos são repentistas.
O poeta Luciano Leonel me fez, ele faz uma distinção, todos os poetas fizeram distinção, mas Luciano Leonel é muito feliz, né? Diz, olha, às vezes você pode ter uma métrica perfeita. O processo de rímico, o processo rímico é perfeito. O ritmo do verso é perfeito. Mas aí ele usa a metáfora, né? Está na tese. Você tem que jogar a poesia ali. Se não tiver emoção, não tiver Mas você sabe onde é que na academia a gente estuda jogar a poesia? Aí o que é que eu faço com meus alunos de oralidade? Sim, métrica e rima o computador faz. Faz, mas eu quero saber jogar a poesia ali dentro. Aí o que é que eu pego? Eu levo um trecho de Sebastião Dias, um trecho, sei lá, uma décima de Rangel Júnior, que produziu, está lá contemplado no livro, levo uma décima de Ponax Vila Nova, levo uma décima de Ivanil, levo uma décima de Manuel Bandeira, levo um verso de Manuel Bandeira, levo um verso de Mário Quintana, Cecília Meirelles, Flor Bela Espanca, levo um verso de cada um. Eu digo, agora performatiza esse verso. Aí ele lê o verso. Ele lê o verso. Diz, não. Você está sendo oral. Você não está sendo vocal. Põe energia no verso. Aí o verso tem uma exclamação. Sim, aí ele termina. Sem colocar interpretação. Isso é vocalidade. Porque a poesia surge aí. A poesia é um processo antropológico, a ideia da inspiração é um processo antropológico que só pode entrar no outro. Vem dos trovadores que necessariamente era uma poesia cantada. Mas agora, se tem uma exclamação, é de Deus. É Deus, não é Deus. Se tem uma reticência, é o logos funcionando com o vocal. Se tem uma reticência, é Deus. É Deus. Aí eu disse, caramba, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto. João Gostoso era um carregador de feira livre, Manuel Bandeira, que morava no barracão Senu, na Praça 15. Um dia ele bebeu, cantou, dançou e morreu afogado, se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Você não vai dizer João Gostoso. Você vai dizer João Gostoso. Porque se você não disser, a poesia não entra. Isso é a força do vocal. Então você não vai cantar. Isso a gente aprende muito nos rituais religiosos. Tem um ato chamado de ato penitencial. Aí tem gente que canta, esses cultos mais modernos, canta o ato penitencial com a alegria da porra. Aí o cara, mas você está se penitenciando. Eu estou muito triste hoje, eu estou aqui sofrendo, me acabando de tristeza e com um sorriso lágrimo. Isso é a linguagem, cara. Isso é a linguagem na vida da gente, no dia a dia, é a linguagem cantada. A vida tem muito sentido em quase todos os momentos, quando a palavra entra em ação, quando a vocalidade faz força. Marcelão, o que é que tem hoje? 50 já? Eu? 62, 61. 62? Está bem, viu? Bem, obrigado pela força. Não sou tão merecedor O que é que tem hoje, Marcelão, daquele menino de Açu que tomava banho ali nas beiras do rio? Não tinha ainda, a barragem de Açu não existia ainda na época que você vivia lá na infância? Já tinha? Tinha não. Era Mas o que é que você guarda e o que é que você mais carrega consigo, inclusive no trabalho daquele menino de Açu que nunca imaginou que se tornaria professor e tendo sido alfabetizado tardiamente, tudo você fez um tempo depois? Tem pergunta difícil. Via de regra, mantém-se a impetuosidade, mantém-se a rebeldia. Eu nunca perdi a rebeldia. A palavra rebeldia quer dizer, né, é uma palavra que tem uma força para mim muito grande, que é a luta, está por trás da luta. A impetuosidade é a capacidade de um cara com 56 anos fazer um curso de filosofia. E eu estou querendo fazer outro curso, se me permitirem ainda, eu vou morrer. Eu já pensei nisso, Nada, e toda vez desisto. Mas eu vou fazer, não tem jeito. Eu pensei em psicologia profundamente, porque tem um dilema entre a psicologia e a filosofia. Aí eu quero entrar nesse ramo para descobrir isso. Eu acho que isso é um elemento da impetuosidade.
da rebeldia. E tem muito de um cara chamado Chiquito de Maneco, que é meu pai. Uma busca constante e ininterrupta da verdade. Uma verdade que ele sempre... Papai... A verdade como uma resposta interior. Interior profunda. Não como uma coisa... Não, uma busca interior marcada necessariamente pelo desejo de transformação contínua e constante. De si e do mundo? De mim e do mundo. Eu nunca fui... Eu costumo dizer aos alunos que eu não sou feliz. Estou buscando estar feliz a cada momento. Aqui e acolá, né? Você sobe e desce, de vez em quando, né? E tem também um elemento muito felicidade importante. plena, eu acho que é uma coisa a pessoa tem que ser muito tola, né? Para achar que existe. E tem muitas... Como estágio. Né? Isso tudo pode ser resumido numa palavrinha chamada de paixão. Muito bem. Paixão, essa palavra foi deformada, vem do latim, quer dizer passione, que é sofrimento. Só que eu acho que eu devo, em respeito à minha idade, subverter essa palavra. Para além do sofrimento, paixão tem um desejo muito grande, que é um desejo do grande Thomas Moros, na Utopia. O desejo do devir. Aquilo que há de vir, que pode transformar o homem. Muito bem. Muito obrigado. Fechou com chave de ouro. Obrigado, muitíssimo obrigado pela presença e essa prosa aqui. Eu vou dizer uma coisa, se tivesse uma garrafinha de qualquer coisa que não fosse água, a gente ia... Não sei porquê, né? Até amanhã, né? E até, não sei. Obrigado, Marcelão, pela presença. Estivemos aqui até agora com o professor Marcelo Vieira da Nóbrega, o Marcelão, professor da UEPB, das letras, da linguística, da oralidade, professor dos programas de pós-graduação da Faculdade de Linguística, Letras e Artes, a FALA, Isso. Da UEPB. E se você gostou também desse episódio aqui, divulgue, compartilhe com as pessoas, que você possa também fazer com que isso ande mais adiante e outras pessoas tomem conhecimento, que o nosso objetivo aqui é levar o conhecimento de forma popular para as pessoas, mas ao mesmo tempo trazer a vida das pessoas que fazem ciência para Berlinda, mas para colocar, para mostrar que as pessoas que pesquisam são pessoas iguais às outras, que fazem 2, 3 refeições por dia, que tem conta para pagar e que vivem a vida como qualquer outro cidadão. Eu agradeço demais a deferência, o convite, fico muito lisonjeado e preciso ratificar aqui que Rangel teve uma força também muito grande nessa minha entrada no ramo da poesia. Afinal de contas, foi ele que me levou até um clube que a gente tem aqui, foi o Clube do Repente. E é uma pessoa com a qual eu tenho tido algumas conversas proveitosas. Em primeiro lugar, ele é um intelectual, é um poeta, é um finamente poético também, né? E a iniciativa dele, como diretor aqui da FAPESP, como um gestor científico, quando traz os depoimentos, né, de alguém que faz ciência, mas que é humano, que sofre, como ele disse, que tem conta para pagar, esse tipo de iniciativa faz muita diferença numa gestão. Eu acho que ele inova, né, nessa gestão de João Azevedo, na medida em que ele, né, dentro desse universo, né, da pesquisa científica, se dá ao luxo e ao direito digno de reconhecer e de rever pessoas. Eu não estou importante, não, porque, afinal de contas, né, mas certamente ele vai trazer outras autoridades aqui que são de grande importância. Muito obrigado, eu estarei sempre à disposição. O bom é mostrar a humanidade. Preparado. Não, mas não foi bom por isso, porque a gente tem preparação não. Quando alguém pergunta... Dizem por aí que todo homem tem seu preço. A minha pindaíba eu reconheço, que vivo no sufoco de arrepiar, mas não me entrego, me nego a virar mercadoria, que muda de embalagem todo dia. Conheço muito bem o meu lugar.